E a verdade, irmão, é que a gente realmente expressa o que a gente acredita sobre Deus quando a aprovação vem. O que realmente acreditamos sobre Deus fica evidente na aprovação. Irmão, todo crente fala que Jesus é suficiente, mas a gente só expressa a suficiência de Deus quando alguma coisa falta na nossa vida. Todo crente fala que Jesus é amor, mas a gente só expressa esse amor quando a gente experimenta uma traição, por exemplo, com alguém que a gente ama. Irmão, as provações são uma oportunidade de Deus gerar em nós algo que vai além da nossa mensagem. A gente se torna a mensagem no momento da provação. Quando eu estava lutando para sobreviver com 29 anos de idade, eu lembro que o Léo e a Lari foram me visitar uma vez lá, algumas vezes, mas uma vez que ele chegou, ele falou: mano, eu tenho que confessar, eu estou surpreso, você está bem, cara? Eu falei: Léo, eu estou pregando sobre um Deus de milagres há anos, cara, agora está na minha vez de ser a minha mensagem. Eu lembro que eu fui, no meu livro eu falo sobre isso. Um dia chegou um pastor lá quase meia-noite. Falei: irmão, como é que você está? Tudo bem? E aí, pastorzão, você está bem, cara? Tô. Aí eu falei: pô, Deus enviou para orar por mim. Ele começa a abrir o coração e daqui a pouco ele começa a chorar. Ele fala: cara, eu perdi o amor por Jesus, eu vim aqui pedir ajuda, mano, me ajuda. Eu estou deitado numa maca, com um tubo na minha jugular, e tem alguém livre do meu lado, pedindo socorro. Eu olhei aquela cena, eu falei: Jesus, obrigado, porque a minha fidelidade no meio do deserto está gerando fome em quem está vivendo ao meu redor nesse tempo. Irmão, tem pessoas que vão se constranger com a tua fidelidade no pior momento da tua história, e isso vai aproximá-las de Deus. Tem gente que olha para você e não consegue entender como você consegue permanecer tão feliz mesmo com algumas coisas acontecendo. Irmão, os momentos de deserto são uma oportunidade da gente expressar que nada falta para aquele que carrega o Deus que pode todas as coisas. Tem coisas que a gente perde só para a gente lembrar que em Deus a gente já tem tudo que a gente precisa. Quantas pessoas precisaram perder tudo para ressignificar o que realmente importa? Alguém perdeu alguma coisa na América para ressignificar o que realmente tem valor? Ou só eu? Levanta a mão, por favor. O Covid foi um tempo maravilhoso, irmão. No Covid a gente teve que ficar guardado dentro de casa, e a gente relembrou que não tem nada melhor do que poder jantar com quem a gente ama. Irmão, no Covid tem maridos que conheceram suas esposas por causa da quarentena. Teve gente que falou: pastor, eu conheci uma mulher incrível esses dias. Eu falei: irmão, mas você não é casado? Eu falei: não, a minha esposa. Eu estou um mês com ela todos os dias. Eu conheci uma mulher incrível que eu não sabia que existia. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Os processos, eu não sei por que eu estou voltando nesse ponto. Eu queria muito ativar você em outra área, mas eu sinto de compartilhar isso. Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume com elas. As tempestades são um processo de Deus para te ensinar a andar sobre as águas. As tempestades são um convite de Deus para você experimentar o sobrenatural. As tempestades são um convite de Deus para você ter autoridade para liberar palavras e ver milagres acontecendo na sua casa. Irmão, as tempestades são como uma escola da fé para tirar a gente desse lugar de teoria a respeito do que Deus pode fazer e levar a gente para um lugar de propriedade a respeito de quem Deus é. Se você tentar me convencer de que Deus não cura, para mim não tem mais espaço para essa dúvida. Por quê? Porque Deus invadiu a minha história, sarou meu coração e me tirou do leito de morte. Se você tentar me convencer de que Deus não muda a sorte financeira, não tem espaço dentro de mim para essa dúvida. Porque eu vi os agiotas tirarem tudo do meu pai, eu vi as contas de luz cortadas na minha casa, e eu vi o transbordo de Deus vindo do nada, e Deus mudando a minha sorte financeira. Se você falar que obediência não gera milagres, eu sei o que eu passei quando eu transicionei para a América, e o meu primeiro ano aqui foi o meu ano mais desafiador, ministerialmente falando. Mas enquanto eu me calei, Deus falou por mim. Enquanto eu me escondi, Deus me levou a lugares que eu nunca imaginei, irmão. As experiências que Deus está gerando em você são para te dar propriedade para aquilo que você ainda vai viver. Você recebe isso? Salmo 103 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, e é Ele que cura todas as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Jesus nunca disse que seria fácil, irmão. Jesus nunca disse que seria fácil.
Tem uma passagem, está lá em Provérbios 19, 21, e muitas vezes eu já tive raiva dessa passagem, porque tem vezes que a gente ora para que Deus faça a vontade dEle, desde que a vontade dEle seja a minha. Alguém já orou assim? Deus, eu quero a tua vontade, desde que a sua vontade seja parecida com a minha. Mas a palavra diz em Provérbios 19, 21, que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Tem uma história que eu acho interessante. Eu ganhei um livro um tempo atrás falando sobre algumas histórias do mundo. São 100 histórias do mundo que vale a pena você conhecer. E uma dessas histórias falava sobre os kamikazes japoneses. Alguém já ouviu alguma coisa sobre o kamikaze? Agora, você sabia que o nome kamikaze, ele nasceu de um livramento que eles tiveram? Alguns séculos atrás, quando os mongóis estavam indo para invadir o Japão e destruir o Japão não tinha poder bélico nenhum, eles não tinham exércitos, eles eram uma colônia praticamente, eles eram muito enfraquecidos. E os mongóis estão vindo com algumas embarcações. E aí, quando eles estavam vindo para atacar o Japão, um vento impetuoso surgiu no meio do mar e destruiu todos os inimigos antes deles chegarem em terra. E naquele dia, os japoneses deram para esse fenômeno o nome de kamikaze. Kamikaze significa vento divino. Agora é interessante, anos depois, eles vão bombardear os Estados Unidos através de atentados suicidas, e eles usam o mesmo nome, vento divino. E quando eu li isso, eu falei, uau, é louco como a gente considera divino tudo aquilo que sopra a nosso favor. Pega essa chave, irmão. Irmão, eu vim aqui nessa manhã só para te lembrar que portas fechadas também são milagres. Portas fechadas também são respostas de Deus. Portas fechadas também são um agir de Deus. Portas fechadas também são vontade de Deus. Portas fechadas também são tratamento de Deus. Você percebe que quase ninguém glorifica nessa hora? A nossa fé, se a gente não vigiar, a nossa fé ela fica quase que binária. Portas abertas são de Deus, portas fechadas não são de Deus. Mas tem coisas que Deus não está te punindo, Deus ele está te poupando. Eu não sei você, mas se toda a oração que eu fiz tivesse sido respondida, eu não estava casado com a mulher que eu estou, vivendo o que eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. Glória a Deus, que Deus ele desconsidera orações que eu faço que não apontam para o destino que Ele tem para mim. Faz sentido para você? Tem uma chave que está lá em João 15, se eu não me engano, ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Deus está colocando um dispositivo de segurança na criação. O que Ele está dizendo é o seguinte: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você pode pedir qualquer coisa e vai ser concedido. Por quê? Porque se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, o que você vai me pedir, filho, é exatamente o que eu já quero te dar. Irmão, nem sempre é fácil, porque tem muitas vezes que a gente está pedindo para Deus abençoar algo que Deus quer que morra. Tem negócios que a gente está pedindo para Deus abençoar e Deus está ansioso para que esse negócio acabe, para que de fato possa se cumprir o que Ele preparou para você. Tem alianças que a gente força para acontecer e Deus não permite que elas aconteçam de forma leve, porque essa aliança não foi gerada por Deus, foi sonhada por você. Quantas pessoas se frustram na América porque se movem por oportunidade, irmão? Ou você se move por uma oportunidade, ou você se move por um propósito. Deus não precisa de uma nova oportunidade para cumprir o que Ele disse que faria na tua casa. Deus pode fazer rios de água doce brotarem no meio do deserto. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor, vocês não percebem? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Uai, seu app de vídeos curtos.